Olá! Então, nessa aula de História, nós percebemos justamente a Constituição da República no Brasil, a sua consolidação através da Constituição. Inicialmente, pensava-se que Prudente de Moraes seria o primeiro presidente do Brasil republicano, por causa da sua grande influência com os cafeicultores paulistas. Mas os militares eles fizeram uma pequena pressão e assim o Deodoro da Fonseca foi eleito o primeiro presidente da República e o vice foi o Floriano Peixoto. A Constituição Republicana de 1891, a Constituição Republicana no Brasil, ela não nasce do nada, ou não nasce com ideias originais do Brasil. Existe uma influência muito grande, principalmente dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Nós temos o liberalismo também, que é uma corrente de pensamento onde dá margem e segurança para o indivíduo, o empresário, aquele que detém a economia, o liberalismo de mercado, e essa influência é recorrente, é pertinente nos Estados Unidos, onde nós percebemos isso até nos dias atuais. Lembrando que a própria Constituição dos Estados Unidos, ela é fundamentalmente pautada no pensamento de Aristóteles, a busca pela felicidade. O Aristóteles, lá no seu livro Ética Nicômaco, ele diz que todo ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte, nós temos anseio pela felicidade, nós buscamos a felicidade. E a Constituição dos Estados Unidos é pautada por esse conceito, essa busca eterna do ser humano, da nação, da sociedade, pela felicidade. E aqui nós elencamos alguns pontos da primeira Constituição da República do Brasil, de 1891. Então vejamos alguns pontos. O que foi que ficou decidido já nessa transição da monarquia agora para a consolidação da República? 1891, nós estamos aí com 2-3 anos onde a República foi se consolidando. O monarca caiu, Dom Pedro II já foi exilado com a sua família para Portugal. Então nós temos alguns pontos. Primeira coisa, ficou decidido a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então todas as províncias que hoje são os estados, Maranhão, Ceará, todos os estados que nós conhecemos, eles estão subordinados a uma federação, a República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do Brasil. Qual é o nome oficial do Brasil? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. As províncias, como eu já antecipei para vocês, passaram a ser os estados, essas pequenas regiões provincianas pertencentes à monarquia. Agora elas têm uma certa autonomia maior com os ideais republicanos e elas passaram a ser estados. Os representantes são escolhidos pelo voto direto, tanto o presidente da República como os presidentes das províncias, o termo governador foi ganhando espaço posteriormente. Os representantes das províncias também deveriam ser eleitos não por indicação, que antes era dada pelo monarca, mas agora pelo voto direto. Então, pela quantidade de votos é que você chegaria a um determinado poder. O presidente passa a ter um mandato de 4 anos. O presidente é eleito, passa 4 anos no poder, mas ele não pode ser reeleito. Na primeira Constituição não haveria reeleição. Hoje, nos dias atuais, nós temos a possibilidade da reeleição por mais 4 anos. A igualdade de todos perante a lei, a liberdade, a segurança e a segurança individual. Isso é altamente importante e altamente trazido do pensamento do liberalismo dos Estados Unidos, porque garante a segurança individual, a propriedade privada. Lembrando que na monarquia o rei, se ele chega ou ele tem conhecimento de terras produtivas, terras férteis, ele pode muito bem agregar aquele espaço para ele. Ele é o dono de todas as terras. Já no sentido republicano da palavra, caracterizado pelos ideais liberalistas, nós temos o direito à propriedade privada. Você comprou, você pagou por aquilo, você paga impostos ao Estado, então aquela terra é sua, não pode ser desapropriada por outras pessoas.
a igualdade de todos perante a lei, e isso eu já citei desde o caso da nossa aula passada, onde nós percebemos que lei é essa que vale para todos, mas não dá condições iguais para todas as pessoas. Não são todas as pessoas que têm acesso à escola, por exemplo, ou que têm trabalho com salários dignos de qualidade. Os desgastes sociais, ou as desigualdades sociais, elas são encontradas também na Primeira República e, às vezes, algumas leis são injustas, favorecendo essa desigualdade social. A liberdade, do indivíduo de ir, de vir, de produzir, de ter o seu próprio negócio, de ter o seu próprio espaço individual, também é assegurado pela nova Constituição. Nós temos a última Constituição de 1988, onde se fala constantemente sobre essa Constituição, que é a Carta Magna. Ou seja, a Constituição, quando ela é elaborada, o presidente ele está abaixo da Constituição. Ele deve cumprir aquilo que foi acordado entre as conversas, as deliberações para a Constituição, a construção da mesma. Então, é o documento oficial que o país foi produzindo aqui na Primeira República. Outra característica é a garantia de plenos poderes e direitos à propriedade, como eu falei a vocês, e outra que nós pensamos no nosso cotidiano, que já está bem acentuada, que é essa. Então, a Igreja separou-se do Estado. Nós entendemos que durante o processo de colonização do Brasil, desde 1500, através dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses e inúmeros outros povos europeus que aqui habitaram, que exploraram, que invadiram ou colonizaram essas regiões brasileiras, eles trouxeram também a sua religião, a religião cristã, a religião predominante, cristã católica. Então, até o período da República, principalmente na monarquia, nós temos um entrelaçamento. A Igreja e o Estado são um só. Quem decide os posicionamentos, as leis, as configurações sociais é a Igreja, junto com a política vigente, a política do monarca, de Dom Pedro II. Com a nova Constituição, pautada pelos ideais lá nos Estados Unidos, nós percebemos que existe um distanciamento entre Igreja e Estado. Se diz, o Estado tem as suas obrigações e seus deveres, e a Igreja também tem suas obrigações e seus deveres, mas devem estar totalmente separados. Por que isso, professor? Porque o processo de colonização dos Estados Unidos foi totalmente, ou na sua maioria foi de cunho protestante, e justamente já havia essa separação entre Igreja e Estado. Basta lembrarmos dos puritanos, dos calvinistas, da formação das 13 colônias nos Estados Unidos, como colônias que eram totalmente independentes umas das outras, elas não tinham dependência umas das outras. Como o Brasil foi influenciado na República e na Constituição republicana, nós percebemos que essa influência levou à separação também da Igreja e do Estado. Posteriormente, nós iremos ver que houve diversas revoltas. As revoltas sociais, as revoltas no interior, revoltas rurais, e as revoltas urbanas, como a revolta da vacina. Uma das revoltas do interior é a de Canudos, que eu já sugeri para assistirmos o filme lá de Canudos, do Antônio Conselheiro. E ali, justamente, o Antônio Conselheiro é contra isso daqui. Ele é contra a separação da Igreja e do Estado, porque a sua mentalidade ainda está pautada nos ideais monárquicos. Ele compreendia que, assim como Deus nomeou o rei Davi, o rei Salomão, o Dom Pedro II do Brasil também foi nomeado por Deus. Não cabia aos republicanos tirarem o governo legítimo, o governo monárquico. Então, esse era um dos pensamentos do Antônio Conselheiro, que nós iremos trabalhar em aulas posteriores. Então, a Igreja, ao separar-se do Estado, cada um tem o seu papel definido. O Estado nas instituições das leis, e a Igreja vai agora proporcionar a questão religiosa para os seus fiéis. Mesmo hoje, nós vemos ainda em algumas participações um entrelaçamento. Estão entrelaçadas algumas relações entre Igreja e Estado, mas desde a Constituição de 1891,
já se foi dado que o Estado é laico e a Igreja está separada do Estado. Instituíram-se o registro de casamento, que não existia, né, a necessidade de se colocar em papel quem casou, quem não casou, quem morreu, quem deixou de morrer. Então foi instituída em 1891 essa necessidade de saber quantos casamentos haviam na região, de colocar o casamento civil, né, que era o Antônio Conselheiro é totalmente contra esse estabelecimento da política em colocar o casamento civil, né, o casamento religioso na concepção de Antônio Conselheiro, que é o válido, porque é instituído pela Igreja. O registro de nascimento também, e é muito interessante porque agora se tem o controle de quantas pessoas nascem, como vão produzir alimentos, a economia. Então esses documentos não são apenas para ficarem guardados, mas eles são utilizados também pelo governo como uma estratégia administrativa para ver como melhorar o crescimento populacional e econômico de determinada sociedade. E também o atestado de óbito, né? Quando a pessoa falece, nos dias de hoje nós recebemos, né, do Instituto Médico Legal, do órgão responsável, o atestado de óbito, a doença que levou à morte, a hora que a pessoa morreu. E isso também se configura numa organização social dada pela República. Lembrando, gente, a República ela está pautada tanto pelo liberalismo, como pelo pensamento dos Estados Unidos, assim pelos ideais republicanos dados pelo positivismo, pela ordem e progresso dado pelo Augusto Comte, né? Basta lembrar a grande e célebre frase do Augusto Comte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E na República, justamente construindo a bandeira do Brasil, se coloca ordem e progresso. Nada mais, nada menos é o que nós vemos aqui nesses pontos enaltecidos, colocados pela primeira Constituição do Brasil República. Então, até a próxima aula.